You can count on me like 1, 2, 3. Que história é essa? Mas o que que é isso? Não, não concordo não, Sandra. Não, acho que a gente tinha que começar a falar sobre selfie, diferenciação. Ah, não, não. Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre ciclo vital. Ah, mas aí como é que a gente vai fazer a ponte entre a maneira de você lidar com a situação, com já parte no meio da história. Não sei, não sei. Será que a gente tem um conflito aí? Então, estamos aqui de novo, muito contentes, Sandra Salomão, Ana Felisberto. para falar sobre o conflito não é o problema. Então, se o conflito não é um problema, onde está o problema? Se é que há um problema. Então, a gente escolheu esse podcast falar sobre um tema que veio aí sendo articulado com o primeiro episódio. Se você não viu, corre lá. Que é sobre o nós, os nós, né? E a partir desse os nós, começamos a conversar sobre fronteiras, e a partir da conversa sobre fronteiras, ficou quase que imediato, como, assim, como consequência, a gente conversar sobre um tema que é o dia a dia das nossas sessões terapêuticas, que fazem com que casais e famílias nos procurem, muitas vezes, que é o tema dos conflitos. Pois é, gente, o conflito faz parte da vida. As pessoas às vezes imaginam que se elas têm problemas nas relações familiares, nas relações conjugais, isso significa que as relações não dão certo. Mas conflito faz parte da vida. E a gente está aqui exatamente para poder falar sobre os tipos de conflito, como é que eles acontecem. Inclusive, nós, enquanto estávamos preparando, pensando, refletindo sobre tudo aquilo que a gente escuta, né, tudo aquilo que a gente pratica no nosso trabalho e na vida real, deu vontade de fazer episódio 2, 3, 4, então assim, não sei quantos episódios nós faremos sobre esse tema, porque como você falou, né, Ana, fazer parte da vida significa que pelo menos em algumas situações ou em alguns momentos, né, da vida dos casais, da família, inclusive vamos estender outras relações, relações profissionais, relações íntimas, conflitos vão aparecer, inclusive porque é preciso que determinadas questões sejam debatidas. Nós, por exemplo, a gente simulou aqui uma briga, né? Antes de a gente começar a gravar, a Ana simulou até mais assim, veemente, né? Vamos fazer assim, e aí, mesmo sabendo que era um faz de conta, eu me assustei. E foi interessante que me deu vontade, mais para o fim, né, do podcast, de compartilhar então uma história pessoal, porque eu tenho uma longa história de processo terapêutico exatamente em cima da maneira como eu lido com conflitos a partir da minha história familiar. Então, isso aí vai tocar em temas que são para os terapeutas, né, sobre a influência dos conflitos que viveu, a maneira, o que você aprendeu na sua família sobre conflitos, como sua família, seus pais, seus avós, enfim, lidavam com as diferenças e como é que isso impacta a sua vida como terapeuta, e falando aí de uma maneira mais geral para o nosso público, que é um público bem amplo, né? Como é que o tema do conflito, para você já ir pensando junto com a gente, como é que o tema do conflito te atinge. E aí, vamos falar um pouco sobre a evolução da família ao longo do tempo? Acho bom a gente começar por aí. Pois é, gente, as famílias tem uma pergunta que se faz, né? Quando surge uma família? E aí a resposta a essa pergunta ela é variada. Mas na terapia de família se considera, né, a maioria dos autores considera que a família ela começa quando surgem os filhos, quando o casal adota uma criança ou tem uma criança biológica. Então tem essa marca de que seria aí o início da família. E esse primeiro momento é um momento que traz muitas questões
para os pais, né? O casal acaba tendo que rever o seu relacionamento para abrir espaço para a criança que chega. As relações com as famílias de origem vão se transformando também nesse momento. Você sabe o que eu me lembrei que a gente conversou antes de começar a gravar? Até quando são namorados. Porque quando o casal começa a namorar, estava solteiro. Estava solteiro, vida de solteiro, ela ou ele com seus amigos e amigas, programação, e de repente o namoro começa. E para muitas pessoas começa a ter aquele tempo mais reservado para o namorado, para a namorada, né, para o parceiro, para o parceiro. E aí, como é que vai fazer essa organização com os amigos que são mais individuais? Começa a se fazer os amigos, né, de casais. Aquela outra vez a gente comentou muito sobre casais, famílias que têm rede, famílias que não têm, casais que só viajam com casais, né? Uhum. Mas eu penso que esse conflito, ele já começa a ser desenhado quando esse casal, né, já vai administrar como é que essa divisão entre os amigos individuais, o tempo individual e o tempo do casal, como é que ele vai acontecer quando se juntar? Isso sem falar quando nascerem os filhos. Porque tem uma questão do namoro, né? O namoro, eu acho que tem uma primeira questão que surge quando as pessoas começam a namorar, que é assim, aquilo que cada um considera namoro, né? E essa definição do que é namoro para cada um pode trazer também muitos conflitos, né? Então, um entende que namoro é aquele namoro colado, né? Só os dois, sem mais ninguém. O outro entende que namoro envolve também incluir os amigos, né? Então já começa ali um conflito, muitas vezes, quando eles começam a namorar, né? Você me lembrou de um conflito, inclusive, cultural. Por mais que a gente esteja aí na contemporaneidade, mas eu já ouvi muito em consultório, e fora de consultório também, se aquela pessoa, em geral é o homem, ou em relacionamentos, né, homoafetivos, né, quem é que vai definir qual é o momento que está namorando? Nos relacionamentos heteroafetivos, fica-se uma expectativa que alguém é o homem que vai anunciar que está namorando. Isso aparece também quando vamos dar um passo à frente, vamos casar, não vamos casar. Quem é que vai decidir? Quem vai pedir namoro, quem vai pedir casamento. Exatamente, isso. Porque tem uma questão cultural, da cultura das famílias, daquelas pessoas, do gênero, né? E a gente vive uma contemporaneidade com tanta transformação. Como é que é, então, lidar com essas ideias que você tem do que você aprendeu com a sua família de origem, do que você está aprendendo da cultura e o seu próprio estilo? Aí me dá vontade de falar, a gente brincou da briga, mas a gente tinha realmente uma troca aqui como é que a gente vai conduzir, que temas que a gente vai abordar hoje. E aí o tema da diferenciação, para não ficar um termo técnico, né? Esse é um processo que a gente vai fazendo durante a vida inteira. Eu costumo dizer que diferenciação é algo que a gente começa um dia e só acaba que nem luto, não acaba. Acaba quando a gente morre. Por quê? É um processo de você ir criando a sua individuação, sua individualidade, ao mesmo tempo pertencendo às famílias, né? Você precisa do seu espaço, que é pensar por você mesmo, não se deixar contaminar pelo que o outro sente. Às vezes tem um momento de tensão de uma pessoa, as chantagens emocionais. Então, no tema da diferenciação, né, tem uma questão muito importante, que é a diferenciação em termos de modos de pensar e a diferenciação em termos de um limite, uma fronteira, que a gente consegue colocar um certo distanciamento, gente, que não é distância não, tá? Uma diferenciação mesmo, por exemplo, emocional, entre o que o outro sente e o que eu sinto. A diferença e também uma capacidade de quando algo que vem do outro, emocional, muito forte, por exemplo,
Uma das coisas que eu entendo que funciona muito bem no meu relacionamento de casal eu não vou falar uma coisa importante se eu percebo que meu marido está num momento que não está muito legal, que está meio estressado. Por quê? Porque eu estou entendendo que aquele não é momento, não tem uma energia para a pessoa poder estar lidando com algo, por exemplo, que eu vou trazer que gera uma tensão maior. Né? Uma questão de saúde, às vezes, ou uma questão financeira, ou até combinar as férias do casal. Ao mesmo tempo, eu também não vou deixar de falar alguma coisa que é importante, porque ele está de cara feia, está de cara fechada, está mal-humorado. Então, a diferenciação vai ser é um tema enorme, tá? A gente pode fazer um podcast só sobre isso. Mas esse manejo que a gente vai fazer sobre a emocionalidade. Qual é a medida boa no qual eu sou empático com o outro, eu me deixo afetar e afeto o outro, ou aquele momento, por exemplo, me lembrei de pai e mãe, um conflito com os conflitos adolescentes. Ah, mas a mãe do fulano deixou, mas a mãe do ciclano fechou. E que você tem que sustentar uma vontade enorme de dar o telefone para o seu filho, porque a princípio, qual seria o problema você dar o seu telefone com seu filho, para seu filho de 12, 13, até 14 anos? Enorme, um monte de problema. Mas você vai precisar sustentar a raiva, né? Vai precisar sustentar a manha. E falando de famílias origem, até dos mais velhos, os pais, os avós, etc., muitas, ou até marido e mulher, parceiro, a chantagem emocional. E aí eu acho que tem Ana, você podia falar até um pouquinho mais sobre o tema de quando o conflito deixa de ser uma discussão importante sobre as questões e se torna, eu acho que a cena temida, violência. Você falou, né? Estava falando aí em algum momento, você me deu a sua história com o seu marido, né? Eu fiquei lembrando, né? Me veio uma palha, eu acho que faz sentido com o que a gente está falando aqui, de algumas cenas de quando eu era criança. Eu fui criada dentro de uma família onde havia uma hierarquia forte, grande, entre pais e filhos, né? E eu ouvia muito uma frase que era assim: você está me respondendo. Você está me respondendo. O que, que era isso? Meu pai falava alguma coisa e eu não podia falar. Tá? Eu tinha que me calar. Se eu falasse alguma coisa, poderia ser uma pergunta. Mas por que isso? Por que, que não pode? Eu escutava, você está me respondendo. Quer dizer, ou seja, eu não estava sendo uma boa menina. Né? Então, às vezes a gente aprende na nossa família de origem que a gente não pode expressar a nossa opinião, que a gente não pode se diferenciar do outro. Né? Então, me ocorreu isso, que eu achei que era um bom exemplo, né? A decodificação que eu fiz te ouvindo foi: você está me respondendo e você está me desrespeitando, né? Você está desrespeitando o meu posicionamento, você está desrespeitando a verdade. E aí a gente sabe que muitas dificuldades quando a gente atende uma família é a dificuldade que as pessoas têm de respeitar as diferentes versões, os diferentes pontos de vista, porque o ponto de vista da mãe vai ser um, do pai vai ser outro, né? Da mulher vai ser um, do marido vai ser outro, do filho vai ser outro, dependendo da experiência, né, que eles estão vivendo. E me ocorreu uma outra, tanto tempo para a gente falar, me ocorreu também outra coisa que a gente conversou um pouco antes de gravar, que era o tema dos conflitos, a polaridade de conflitos, que eu falei do Zinger, né? Ele traz uma questão muito importante, que é quando a gente tem um conflito interno, um conflito intra, né? Daquele conflito, muitas vezes você vai criar um conflito lá de fora, porque você nem escuta muito bem o outro, você vai fazer demandas para as pessoas, que são demandas que não foram atendidas por outras pessoas na sua história, né, numa parceria no casal. Isso é muito comum, de você querer que o teu parceiro ou parceira sejam responsáveis por aquela carência, né, aquilo que ficou faltando na tua criação, na tua educação, na tua experiência emocional
com as figuras significativas de antes. E aí eu fiquei pensando aqui, né, que um dos motivos, pelos quais os casais que têm filhos brigam é porque eles discordam com relação à educação dos filhos, né. E aí eles trazem exatamente, muitas vezes, o modelo deles lá da família de origem, né, para o casamento atual, para a família atual. A questão, muitas vezes, é que as pessoas brigam e não sabem por que estão brigando. E é importante a gente entender por que a família está brigando, por que o casal está brigando, e nomeando, né? E dando nome. Né? Você falou da história do celular, e isso está muito em questão, né? É Sim. uma questão no momento, que nós adultos, né, temos a obrigação, né, é a nossa responsabilidade, os pais, né, de crianças e adolescentes, eles são responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes. Então, eles não podem deixar que a criança e o adolescente façam simplesmente o que eles querem, né? Porque ele tem uma responsabilidade. Isso esbarra num certo limite, que é a coisa, mas a criança tem que ser escutada, o adolescente tem que ser escutado. Isso gera muitas vezes uma confusão e um conflito entre os pais, né, que é esse limite assim, o que é cuidado, né? O que é permissividade, o que é não cuidado, porque se eu não digo, olha, até aqui você vai, porque se você for além daqui você vai se machucar, tá? Você pode colocar a sua vida em risco. Se eu não digo isso, a criança não vai saber. Então a gente tem que dizer, porque o adulto vai ter que informar a criança o que ela pode e o que ela não pode. Né? E acho que os pais, eles ficam às vezes confusos nessa coisa, né? De tanto respeito à criança e ao adolescente, que eles se perdem na hora de colocar limite, na hora de educar o filho, né? A gente percebe muito essas questões dos saltos geracionais, né? Uma geração não vai compreensão da outra. Acho muito interessante, embora haja uma evolução, eu percebo assim, tem uma geração que é mais conservadora, mais reacionária, aí a outra é mais liberada. Aí esses pais liberados criam filhos que se sentem tão liberados que eles têm a necessidade de serem mais controladores, ou mais. É muito interessante que é uma tentativa de autorregulação, assim, do sistema, né? Até do sistema social cultural. Mas se fala também muito, né, atualmente, de como que os pais foram se perdendo exatamente disso que você colocou, e que eu estava falando sobre a diferenciação, que é a discriminação assim, eu diria dos extremos. A gente está falando sobre polaridades e conflitos. Então a gente foi do extremo. Você falou sobre a fala do teu pai, de você está me respondendo. A minha mãe tinha uma fala que era: criança não tem querer. Ponto. Então, e isso afeta. Afeta. Escutei isso já. Muitos anos de terapia para eu poder escutar meus desejos e pensar que eles poderiam ser expressos. Claro que tem consequência. Aí nós fomos para uma polaridade. Polaridade, você perguntar para uma criança de 3, 4 anos, como eu assisti na praia, né? Da mãe, 3 anos. Tinha 4 não, gente. 2 ou 3. Vamos falar a verdade. E aí ela perguntava assim para a criança: você quer passar protetor solar ou quer botar uma blusa de UV? E a criança olhando para ela. E os adultos mais velhos olhando também. Aí a mãe repetia: você quer botar protetor solar ou você quer colocar uma blusa de UV? Quando ela perguntou pela terceira vez e a criança não respondeu, uma adulta surtou. Você que tem que decidir, foi o que você falou. Você decide, porque como é que agora tu não sabe nem o que é protetor solar e nem o que é UV? Então, também você coloca para as crianças você falou o termo da responsabilidade, que eu achei muito bom. Que responsabilidade é habilidade para responder. Então você coloca na mãozinha, no coração, na cabeça da criança a responsabilidade de decidir sobre coisas que ela não tem como. Não está preparada. Não está preparada, não tem como alcançar e nem sustentar. Isso aqui são exemplos leves, né? Assim, quer dizer, leve, mas fala de uma sequência, de um padrão relacional que está dando à criança uma autoridade numa idade que ela não pode ter,
E depois, mais tarde, isso vai gerar um conflito, porque essa criança vai ser educada de uma maneira que ela também vai querer se posicionar sempre, ela vai achar que ela sempre vai ser ouvida, inclusive em situações que ela não, ela aprendeu a decidir coisas sem ter ainda amplitude, mas nem era por esse caminho que eu ia não, depois você dá uma cortada nisso. O que eu queria falar é o seguinte, é que tem situações que são muito tensas e que também se joga no colo, no ombro, na responsabilidade, das crianças, mas e dos adolescentes. Mas para a gente não se afastar desse tema, porque a gente está falando sobre isso, porque os conflitos vão vir depois com esse jovem, essa criança, nos extremos, que eu acho que a questão é essa. Para mim, a questão é a gradação, não tem querer, pode querer tudo, porque aí quando você começa a botar limite, a criança já foi acostumada a ganhar tudo, a receber tudo, a se achar o rei e a rainha, o príncipe e a princesa da casa. E o que acontece é que ela, inclusive, não aprende a escolher, né, muitas vezes, né, porque, primeiro, quem recebe tudo, né, não precisa de nada, né? Eu vou escolher entre o quê e o quê, né? Porque quando a gente vai fazendo escolha, muitas vezes a gente fica em conflito. Então, se eu estou lá pensando sobre a minha carreira profissional. Se eu vou ser médico ou se eu vou ser advogado. Então, tem um conflito ali, existencial, né? Em torno da minha decisão profissional. Então, o conflito envolve uma pergunta, que é qual caminho eu vou tomar? E uma renúncia. Preciso abrir mão. Então, se você tem essa situação em que tudo é ofertado a você, em que você tem ideia de que você está decidindo e que você sabe decidir. A criança vai desenvolvendo uma ideia sobre coisas que não são para decidir. Então, o que a gente está falando aqui é sobre a discriminação. Agora, sobre a discriminação, eu diria separar o joio do trigo. Mas aí me deu vontade de eu retomar um tema interessante, o tema do conflito. Vou usar um jargão técnico, ele é muito bom e eu explico, tá? Para quem não é psicólogo. Confluência. O que é confluência? Confluência é uma combinação de que a gente vai ficar, muitas vezes, não muito clara, de que a gente vai combinar sobre tudo. Tá, tem um lado bom disso. A gente está combinando em tudo. Lado ruim, a gente não está tendo a nossa individuação. A gente não está tendo o nosso atrito necessário. Então, os casais confluentes, muitas vezes, eles têm medo do conflito. Porque a ideia que eles têm, vou retomar isso no nosso podcast, o problema não é o conflito. A grande questão é a decodificação de quais são as necessidades que estão ali. Se você está evoluindo para formar um novo casal, uma nova família, ou você está preso à sua família anterior, os valores, você não está fazendo uma integração de você e seu parceiro ou sua parceira, você está ainda querendo repetir valores, aí é individuação, não está se tendo individualidade, está se tendo o casal. Na confluência, tem essa fusão, que o termo sistêmico seria fusão, em que você não sabe onde começa o eu e onde termina você. Como é que você vai discutir alguma coisa se você não sabe o que é o querer de quem? Então, o que acontece com os casais confluentes? Quando a vida acontece, e a vida acontece, nascimento de filhos, problemas de doença, questões financeiras, o casal, muitas vezes, vai precisar contar com a diferença de valores e com essa possibilidade de você ter ali uma argumentação, de você poder ter um interlocutor. Aí o que os casais fazem? Empurra para debaixo do tapete, não vai dar para mostrar o tapete lindo que tem aqui, empurra para debaixo do tapete e muitas vezes chegam na terapia falando isso. Ou a gente identifica. E aí, quando uma coisa começa o tema começa a aumentar nas famílias, por exemplo, tem sempre alguém que faz uma piada ou que dá uma disfarçada porque tem medo de que o conflito apareça, mas se a gente não olhar para ele, o conflito, aí ele vira um problema. Quando você falou aí, né, me ocorreu um exemplo dos casais que só falam nós, né? Então vai contar alguma coisa, nós pensamos, nós vamos, nós queremos, né? Esse é um grande exemplo do casal que só fala na terceira pessoa do plural, não, na primeira pessoa do plural. Isso.
na primeira pessoa do plural, na terceira, né? Na primeira pessoa do plural, é o grande exemplo do casal confluente. Porque não tem eu e não tem tu, né? E não tem eu e não tem tu, muitas vezes, porque não existe espaço exatamente para a diferença aparecer. Por quê? Porque quando a gente olha de perto, prevalece o desejo de um. O consenso, muitas vezes, ele significa que alguém está dominando, alguém está controlando. E para mim, um dos venenos, ou uma das substâncias que podem ser tóxicas, chama-se ceder. E muitas vezes, quando as pessoas não têm, vou usar outra palavra técnica, awareness. É uma consciência do que você está sentindo, pensando, do que você está fazendo. Muitas vezes tem um incômodo, tem uma gastrite, tem um sintoma físico, tem uma perda de energia e vai agravando, tem uma depressão. Por quê? Porque aquele desejo do você não tem querido da infância está aparecendo nas relações atuais. Então, quando só um prevalece e o outro aceita, e o outro cede, muitas vezes, para não ter o conflito, o que acontece? Tem uma hora que vai somando, vai somando, vai somando e explode. Então, aquele que aceitava tudo, por exemplo, passou a não aceitar nada, inclusive nem quer mais a relação. Para não ter o conflito, alguém se cala, né? E quando alguém se cala, quando eu me calo, isso tem consequências não só na relação, né, mas tem consequências para a gente, muitas vezes até no nosso corpo, né? Então, a gente diz que quando a boca cala, o corpo fala. Aí a gente tem o adoecimento, né? Os processos de somatização. Então, tem muitas consequências, né? A gente se calar. E na terapia de família e de casal, a gente cria exatamente uma situação para que as pessoas possam falar, né? É um espaço seguro. A gente oferece essa segurança aqui, você pode falar, porque em casa eles não conseguem falar porque tem medo, porque se for falar vai ter conflito, mas aqui eu posso falar porque tem alguém mediando, então eu me sinto seguro para falar. Conflito improdutivo. Eu queria falar sobre isso. Tem conflitos que são, na verdade, nem todo. A ideia que se tem é que todo conflito é bélico, porque o conflito é alguma coisa que vai chegar num lugar ruim. Às vezes chega assim. Mas o que é esse conflito que acontece quando já não tem mais possibilidade de se escutar, ou já há um desgaste, ou o que eu estava pensando quando eu te ouvia, era sobre a questão da rigidez. Eu gosto muito do tema de fronteiras para falar sobre conflitos, porque, assim, eu hoje sou a moça do termo técnico. Outra vez, provavelmente, a Ana vai ser. Eu pensei assim, fronteira. O que é a fronteira? É algo que faz com que eu toque você e, ao mesmo tempo, diferencie. E as fronteiras, elas têm características, né? Se a fronteira for muito tênue, passa tudo de um lado para o outro. Se a fronteira for muito rígida, não passa nada. Por exemplo, alguém da família começa a namorar alguém, uma pessoa. Só que aquela família tem uma fronteira muito rígida para receber o novo, inclusive para receber uma pessoa nova. Aí nenhum namorado ou namorada serve, é bom o suficiente. Isso é um exemplo de um conflito que vai aparecer, que é dessa fronteira aí, que tem uma fronteira rígida, nada sai, nada entra. E tem outro problema, também não cresce, porque para que você cresça, você tem que fazer um sistema de troca, então tem que entrar coisas e sair coisas. Imagina você adulto lidando com o mundo como se você baixasse as fronteiras quando você era uma criança ou um adolescente. Então tem que ter essa, né, troca. E tem a fronteira difusa, né? Tem aquela fronteira que é muito permeável, tem a semi-permeável e tem aquela fronteira rígida. Muitos dos conflitos está vindo em cima, eu acho que vem muito em cima a partir dessa forma como eu te escuto. Porque tem pessoas que esperam o outro acabar de falar, ou tem gente que até espera, né? Que a gente sabe que muitas vezes a gente atende, a família fala uma a vez da outra. Eu queria até que você contasse aquela técnica da almofada que eu aprendi contigo. Então, só para eu terminar o pensamento. Então, a pessoa, ela espera o outro acabar de falar, mas ela não ouviu nada. Ela está esperando o outro acabar de falar só para falar a própria ideia.
Eu estou aqui, por exemplo, contigo, eu tenho minhas ideias, mas eu estou te escutando, Uhum. né? Um pouco escutando para continuar, mas escutando também para escutar o que você está falando. Uhum. E se eu te escuto e me escuto, a gente pode construir alguma coisa, né? Agora, se eu não me escuto, eu não te escuto, Se a gente terapia amanhã, tá, gente? Liga pra gente. Não, e aí, Alessandra, se a gente se escuta, a gente está dialogando, né? Eu costumo dizer que briga é um monólogo consecutivo. Porque eu brigo, quando há uma briga, quem está envolvido na briga não está escutando o outro. Tá? Então, e por isso que é monólogo consecutivo, porque não tem escuta, porque não tem troca. E quando eu vou conversar com alguém tendo certeza daquilo que eu penso e querendo defender a minha opinião, eu não vou nem escutar o outro, nem considerar o que o outro tem para dizer, porque eu vou lá para impor o meu desejo e a minha vontade, né? Então, estou trazendo aqui um conceito também que eu acho que é importante, né? Coisa do diálogo, né? E aí, quando é que o conflito ele pode virar uma briga, né? Que é quando o diálogo acaba, né? Que é quando não tem escuta e quando não tem respeito, né? Pela ideia do outro, pela pessoa do outro, né? Quando eu desqualifico o outro, inclusive, uma coisa é discordar das ideias do outro, outra coisa é desqualificar o outro enquanto pessoa. E qualquer outro aí, quando eu tô te ouvindo agora, eu pensei, o outro parceiro, outro família, outro trabalho, né? Sim. Então, Ana, eu tô aqui pensando, a gente não precisa falar de tudo Até porque não dá para falar de tudo, né? nesse podcast, que nem sessão terapêutica, que não dá pra gente trabalhar tudo numa sessão. Eu até costumo dizer para as pessoas, não fica querendo estender, porque não vai mudar nada. Naquele momento a gente tem que trabalhar aquelas questões, enfim. Mas eu pensei da gente resgatar um pouco alguns pontos que a gente trouxe e falar um pouco mais dos conflitos na adolescência, que eu sei que a gente precisa de um podcast para isso. Sim, com certeza. Já aproveita aí, gente, vão colocando aqui quais são os temas de interesse de vocês, tá? Então, escreve Né? aqui para a gente poder saber o que vocês querem escutar das próximas vezes. A gente responde, a gente comenta e tem sempre alguém ajudando a gente, dizendo, Sandra, tem lá uma pergunta, Ana, tem lá uma pergunta, a gente quer saber o que vocês querem escutar da gente, porque se for somar o meu tempo de experiência com o teu, ainda deve estar chegando perto dos 100 anos de experiência. Exatamente, que eu pensei quase um século. É quase um século de experiência somado, então vamos aproveitar. Bom, eu pensei como um tema que sempre gera questões na prática, é a interferência da família de origem na vida dos casais e na formação das novas famílias. Há exemplos bem práticos, desculpa se vocês fazem isso, tá, gente? Mas, enfim, a gente tem que estar aqui para falar sobre a vida real. Às vezes não tem chave, mora muito perto, mora no mesmo prédio, não tem chave, A porta não tem chave, está sempre aberta. está sempre aberta, né? Ou então não tem chave, entra sem avisar, vai lá, não tem privacidade, não tem limite, não tem fronteira. Aí o parceiro ou a parceira fica incomodado quando tem isso, principalmente quando é mais de uma família que de outra. Aí as pessoas, quem está vivendo nisso, gente, nesse emaranhado, não percebe. Aí fica chateado, que acha que não gosta da mãe, não gosta do pai, que ajuda tanto, aí o outro. Bom, aí começam aqueles conflitos Que tem a ver com fronteira. Né? Não tem fronteira, não tem chave, não tem porta fechada, não tem limite de horário, não tem hora para visitar, pode ir em qualquer horário. E aí também, muitas vezes acontece assim, também pede ajuda sempre, deixa a criança lá, deixa cuidando. Aí quando quer botar limite, eu digo, ué, mas quando precisa pode, quando eu não quero, quando eu quero não posso. Tem muita coisa para a gente falar, a gente vai fazer, eu acho que aí uma infinidade de podcasts sobre conflito, é muito tempo, né, gente? Mas uma coisa que eu acho que poderia ser para o futuro, a gente faz pontua alguma coisa que você acha interessante para esse, mas eu acho que a gente podia falar sobre os conflitos
de cada etapa do ciclo vital mais típico que a gente vê, que aparece mais no consultório. Acho que seria bem Sim, porque eu acho que é interessante. útil para as pessoas poderem escutar, vai fazer sentido, com certeza, né? É. Outro dia eu estava fazendo estava numa entrevista no rádio, que é muito rápido, e aí chegou como era ao vivo, chegou a pergunta de uma avó que foi falar pro neto adolescente das coisas erradas que o pai tinha feito, para o neto não repetir. E ela queria saber se ela tinha feito errado. Eu, na hora de ver um susto, uma cara parecida com essa que você fez, era rádio. A fisionomia apareceu. Mas eu fui pega de surpresa e falei, erradíssimo. Porque não é que é errado, é inadequado, né? Quer dizer, está tirando a autoridade do pai. Ela tinha uma boa intenção, mas ela estava, você colocou, ela estava desqualificando o pai, dizendo, ó, não faz errado como teu pai fez, né? Enfim, olha só o que aconteceu com ele. Então tem outros caminhos, que por isso que eu acho importante a gente dar conversando com os profissionais e conversando também com a população em geral, porque muitas vezes, de fato, eu entendo que a intenção daquela avó era uma intenção a partir do medo dela que se repetisse com o neto o que tinha acontecido com o filho. Mas é uma desqualificação. É, que é um tema importante, né? Essa desqualificação tem a ver com conflito, tem a ver com tantas Tem outras cuidado, mas tem coisas, né? desqualificação. É, que isso, né? E quando é que eu desqualifico o outro, né? E que eu estava dizendo antes, uma coisa é discordar da ideia do outro. Posso discordar, você que pensou, vamos falar sobre fronteira, eu falei, vamos falar sobre ciclo vital, né? Havia ali um conflito, mas chegamos a um consenso, porque nós respeitamos a opinião do outro e a gente consegue entrar em acordo, né? Quando as pessoas não conseguem entrar em acordo, geralmente é porque elas estão desqualificando o outro, vem aquela coisa: "Ah, você foi um péssimo pai, você é um filho mau, você é uma péssima mãe, né, você é um péssimo marido". Tem outros exemplos, aqui só veio o péssimo aqui, que é muito comum, né, numa relação, que aí vai virando isso, Você as foi pessoas. inteligente, Eu estava dizendo antes como que eu acho que é pai. importante nomear qual é o que está em jogo, geralmente, né, quando a gente tem um conflito. Eu lembrei de um exemplo dos casais que às vezes brigam assim, é muito comum, né, casais que fazem tarefas de casa, né, e tem sempre um que se sente sobrecarregado. Aí esse se sente sobrecarregado, né, ele vai virando para o outro: "Ah, você nunca me ajuda, você nunca faz isso ou faz aquilo", né. Aliás, a palavra nunca e sempre é muito comum quando tem conflito, né. Porque aí a exceção não é vista, né? A pessoa lá foi, jogou o lixo fora, ou joga o lixo fora todo dia, mas você nunca faz nada, né? Então esquece do lixo que a pessoa joga fora. Enfim, mas eu lembrei disso porque é importante entender o que está em questão, por exemplo, numa hora dessa. Está em questão, muitas vezes, a sobrecarga, né? Essa pessoa que está ali, né, vamos dizer, se queixando do outro, ela pode não ter identificado que ela está se sentindo sobrecarregada, quer dizer, a questão não é matemática. Né? Os casais às vezes acham que a questão é matemática, não, mas eu faço isso, eu faço 10 coisas, faz 10 coisas. Não se trata disso muitas vezes. E se trata, né, de também, aí, se eu tenho você falou, por exemplo, com o seu marido, né? Se você percebe que, de repente, ah, tá, ele vai jogar o lixo, você combinou com ele, mas ele está exausto naquele dia por alguma razão, né? Então, eu vou ficar presa na regra de que ele tem que jogar o lixo fora, eu vou dizer: "Vai deixar que eu jogue o lixo fora hoje?". Um clássico é a louça, né? A louça. Ah, meu Deus, infinidade de pessoas que trazem o tema do lava-louça, e Sandra! combina, mas não lava a louça como queria, aí pô, por que que você não espera? Vai deixar a louça suja, vai dar bicho, mas não deixa. Você sabe uma coisa que eu digo para os meus pacientes? Compra uma máquina de lavar. Não tem nada melhor que uma máquina de lavar louça, gente, Ah, mas podem tem que comprar, botar dentro da porque máquina de evita lavar. problemas. Ah, tem que botar dentro da máquina. A Exatamente. gente pode encontrar soluções, mas a questão também é aí a diferença que eu vejo de time, de educação. O que que significa, às vezes, você estava falando, significa, por exemplo, estar exausto. O que significa lavar a louça para o outro? Às vezes é se sentir amado. E como é que alguém vai decodificar que aquela pessoa, quando você não lava a louça, a interpretação dela é: não estou sendo cuidada, não estou sendo amada.
Então, qual é o pedido, como eu achei bem importante assim, né? Tem, eu diria, a ponta do iceberg e tem um nível profundo do que está acontecendo ali. A pessoa não se sente vista muitas vezes, né? Que é isso, né? Então, antes da gente fechar, né, ou para a gente fechar, aquela velha frase, combinado não sai caro. Então, as negociações dos combinados, quando eles não são realizados, eles começam a gerar um estresse. E aí vai depender de como que aquela família lida com essas pequenas e acumuladas situações inacabadas e repetitivas, que aí a gente começa com aquele padrão repetitivo. Eu faço isso, você faz aquilo, eu falo aquilo outro. E aí você entra numa espiral de desentendimento, de estresse, de mágoas, e aí a gente acaba, né, recebendo essas pessoas no nosso consultório. Quando, muitas vezes, já estão, né, com a corda no pescoço do estresse. Vamos deixar uma pergunta Deixa para eu só eles? falar antes da gente Claro. já pergunta a importância quando do combinado, né, gente? Combinado também tem que ser atualizado, né? Quando a gente fala em combinado, a gente está falando no contrato, né? Assim, tem um contrato que é verbal, as pessoas pactuam, né? Isso que eu dei exemplo, eu faço tal coisa, você faz tal coisa, né? Mas os combinados, eles não podem ser eternos, porque as coisas mudam, né? E muitas vezes as famílias, os casais esquecem de reformular os combinados. E aí surgem os conflitos. É por isso que os conflitos surgem muitas vezes no momento que a gente chama da mudança do ciclo vital da família do casal. Isso. Vai ficar aí uma pergunta para vocês, que nós vamos deixar, que é para que a reflexão sobre conflitos te acompanhe depois que você escute esse podcast e você começar a pensar que conflitos você tem, que são mais intra, qual é a tua participação nesse conflito, o que, né, conversa com o que a gente trouxe aqui e outras coisas que você tenha pensado sobre o conflito, escreve para a gente que a gente vai gostar muito de ler. Eu acho importante poder escrever mesmo, né? Pega o papel, escreve, né? Quais são os seus conflitos internos, né? Quais são os conflitos que o seu casal vivencia hoje? Quais são os conflitos que você vivencia hoje com a sua família? E vai nomeando e fazendo uma relação, né? Acho que Conflito isso ajuda, né? repetitivo. Eu sei que está vindo aí o resto do ano inteiro, mas, gente, tempo é uma coisa que é prioridade. É importante a gente olhar para como nós estamos gerenciando os nossos conflitos, porque se tem uma coisa que é boa, são os conflitos produtivos, e se tem uma coisa que é muito ruim, são os conflitos negativos. E a energia é muito boa para a gente desperdiçar, né? Eu fiquei pensando em deixar uma mensagem aqui, né, sobre o conflito, Sandra. Que vocês consigam transformar os conflitos em evolução, em amadurecimento relacional. Eu vou pedir que vocês pensem em conflito como tijolos de uma boa ponte entre você e o outro ou os outros. E aí, gente, próximo episódio a gente vai estar falando com vocês sobre os conflitos que vão aparecendo ao longo do ciclo de vida. Tá? Então aproveita aí para já se inscrever no canal e tem mais outras coisas aí vindo. Estão gostando? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. É isso. Eu e Ana, mais uma vez, vamos aqui nos despedindo. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. You can count on me like 1, 2,